Salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola 2021, tudo bem com vocês? Comigo 100% graças a Deus, estamos melhorando, graças a Deus, estou muito contente, essa semana muito difícil, mas estamos aí melhorando. Galera, e aí? Vocês estão bem? Seus doidos por Cartola, seus malucos! Eu também sou maluco por Cartola, nego que tira juízo, e vamos que vamos remando esse barco que um dia nós vamos chegar em algum lugar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tudo bem, galera? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Boleiros do Cartola. Você aí que ainda não nos conhece, estou estendendo aqui meus tapetões para vocês, para que todos vocês sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa família Boleiros. Vem fazer parte, tá? E ultimamente eu mudei meu estilo. Agora eu não peço mais para você deixar like, se inscrever no canal. Não vou pedir. Vou deixar por sua conta. Se caso qualquer um de vocês que são novos, não conhecem o nosso canal e nós caímos aí de paraquedas, ou você que já nos conhece, gostaram de qualquer conteúdo nosso, vídeo, o que vocês acharem legal, eu deixo por conta de vocês, tá bom? O importante é que eu sempre esteja aqui na melhor maneira possível, tentando ajudar meus amigos cartoleiros e cartoleiras. Bora pra rodada 15? Bora, né? Aqui é um vídeo para vocês de tiro curto, meus amigos e amigas que gostam de jogar aquela liga valendo um troquinho, né? E tem muita gente boa aí ganhando, hein? Então, nada mais justo da gente vir aqui trazer um vídeo com algumas análises para vocês. Lembrando, galera, nossos vídeos são diferenciados. Nesse vídeo de tiro curto, eu não estou aqui para indicar para vocês quais jogadores e piriri pororó. Eu venho mais ou menos passar uma estatística aqui para vocês, para que vocês consigam bolar, né, junto aí comigo, uma zaga bacana para fechar, né, um meio de campo legal, um ataque bacana que provém de pontuações. Então, sempre tentando aí, principalmente, fechar uma zaga legal para que a gente consiga mitar sempre nas próximas rodadas, tá? Então, sem muita enrolação, bora com o boleiro aqui. Vamos começar uma análise rápida para o nosso tiro curto da rodada 15. Lembrando para vocês que este primeiro jogo entre Sport e Bragantino vai ser na sexta, então não contará para o Cartola, teremos mais tempos para escalar, e o mercado só fecha aí no sábado às 17h30, então tem bastante tempo aí, tá? Vamos falar aí do primeiro confronto. Na verdade, é o seguinte, Boleiro, quais confrontos você palpitaria, né, para formar uma zaga de tiro curto, tá? Eu já vou dar minhas dicas e logo eu explico o porquê, tá? Eu vejo aí, tá, um jogo, né, que o Santos pode sair com SG contra o Corinthians, tá? Então eu trabalharia até com uma zaga aí com 2, 3, 4 jogadores do Santos, né? Digo para vocês que o Atlético Mineiro, o Flamengo, né, o Ceará e o Grêmio, tá? São times que eu acho que tem grandes chances de manter o SG. Eu vou explicar o porquê, tá? O confronto é entre o São Paulo, né, e o Atlético Paranaense e São Paulo. Para mim é um jogo muito duro. Você vê que nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense fez 2 gols da partida, então nada mais, nada menos aí de que 10 gols, tá? É muito gol, tá? E o São Paulo jogando fora de casa, né? São Paulo não levou, São Paulo levou muitos gols, né? Você vê aí que foram 8 gols, então é uma média muito alta de gols. Mesmo o São Paulo tendo uma zaga bacana, tal, o São Paulo sempre toma um golzinho, né? Teve um empate ali do jogo do Palmeiras, 0x0 e tudo mais, mas se o São Paulo trabalha com um time, né, principalmente muito forte na contenção do meio de campo, o São Paulo sofre um pouco, tá? Então, eu vejo até o Atlético Paranaense fazendo gols aí no São Paulo, tá? O Atlético também levou bastante gols fora, né? Mas sem Rigoni, automaticamente, eu não vejo o São Paulo tão forte assim quanto o Atlético Paranaense, tá? Então isso me indica aí que pode ser que a vitória venha pro Atlético Paranaense, tá? O que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte, ó. Vamos falar da zaga do Atlético Paranaense e os zagueiros e laterais, né? Você vê que nas pontas, né? Você vê que os laterais do Atlético Mineiro na parte defensiva, tá, não tem marcado tanta pontuação assim, tá? Sempre o Atlético Paranaense pontua muito mais ali na linha do meio de campo, entre o lado direito, né, e perto já da grande área do lado esquerdo, né? Quando trabalha com 2 alas e os pontas. Tá, então assim, eu não fico muito seguro nos laterais no questão de SG. Eu vejo mais os laterais do Atlético Paranaense para fazer pontuação, tá? E se a gente pegar o São Paulo, o São Paulo é um time que cede
tá? Bastante pontuação, mostrando aqui no quadrante para vocês, tá? Pontuação para laterais, né? E para zagueiros, né? Então talvez os zagueiros do Atlético Paranaense podem ser bons, né? Em função, né? Aí do de formar, né? Pelo menos uma dupla do Atlético, né? Você vê que o São Paulo cede muito exatamente pelo lado esquerdo do ataque, por onde vai passar o Vitinho, né? Ali no meio de campo, né? E nos cruzamentos, linha do lado direito, tá? Então, assim, neste confronto aqui, fazer uma aposta no Vitinho, no Terans, é uma boa, e também nos zagueiros. Até uma ousadia no goleiro, tá? Por quê? Porque o São Paulo é um time que finaliza bastante, chuta, né? Então pode ser que o goleiro do Atlético Paranaense faça boas defesas, beleza? O Palmeiras e o Fortaleza, tá? Histórico aí do confronto, né? O Palmeiras em casa venceu 3, né? O Fortaleza venceu 1, né? Tem a probabilidade maior pro Palmeiras, mas eu digo para vocês o seguinte: é um confronto aberto, porque são duas equipes que gostam de trabalhar muito pelo contra-ataque no meio de campo. Então, ambas as equipes são rápidas e vão deixar, né? Ambas as equipes vão deixar aí muito espaço, né? Para contra-ataque. Tá? Então, para mim, vejo que gols possa sair de ambos os lados aí. Né? Fortaleza sempre vem fazendo seus gols, né? Eu não vejo a zaga do Palmeiras tão segura assim, né? Mas olhando pelos últimos confrontos, né, o Palmeiras como mandante, né, você vê aí que sofreu 5 gols, então praticamente um gol por rodada. Tá? E o Fortaleza também praticamente fez um gol, né, como visitante. O Fortaleza, em questão, né, os seus 5 últimos confrontos que ele fez em casa, só teve aí uma vitória, né? E um empate, o resto foi derrota. Então não tem uma média tão boa o Fortaleza fora de casa. Então até por isso que eu vejo que o Palmeiras é favorito. Só que, veja bem o que eu quero mostrar pra vocês, tá? Olha só, as pontuações aí que o Palmeiras mais vem conquistando pontuação, né? Meio de campo e laterais. Então, no nosso quadrante aqui, você vê que os laterais do Palmeiras, principalmente na segunda linha, né, de defesa, tem marcado boas pontuações, né? E isso pode ocorrer nesse confronto, por quê? Porque o Fortaleza é um time que cede pontuação para lateral por ser um time rápido. Então vai haver desarmes, vai haver esse choque, esse confronto. Então vale a pena, né, você olhar com carinho pelo menos em um dos dois laterais aí, tá? A zaga do Palmeiras não é uma zaga que traz tanta pontuação, não me seguro tanto. Acho até que o Fortaleza tem a tendência de marcar um gol, tá? Eu pegando aqui pelo lado do Fortaleza, né, você já vê que o Fortaleza, né, tem conquistado bastante pontuação aí com o seu goleiro, né, do lado direito e principalmente ali no setor de segunda linha de ataque, né, ali perto principalmente do Ederson, né, do David, do Robson, né, então são jogadores provenientes a pontuações e que tem a grande chance também de marcar um golzinho contra o Palmeiras. Então assim, eu não vejo besteira nenhuma, tá? Vocês no mesmo time de tiro curto, você colocar um meia do Palmeiras e um meia do Fortaleza. Né? Principalmente o do Fortaleza, lembrando-se na questão de desarme, e o do Palmeiras na questão aí dos chutes de fora da área. Tá? Mas eu não vejo automaticamente nenhum zagueiro, digamos assim, para fechar uma zaga segura aí dentro desse confronto aí. Tá? Cuiabá e Bahia, para mim um confronto difícil de se analisar, né? Você vê que não tem um histórico na Arena Pantanal deles, tá? Diz, né, nas estatisticamente que 45% de vitória para o Cuiabá e somente 10% para o Bahia. Realmente, assim, o Bahia modificou muito a sua forma de jogar, né, vem tendo muita dificuldade em fazer gols, tá? Então, só que o Cuiabá também é um outro time que não se deslancha, né? Tava até que vindo numa melhora aí e tal, de repente deu uma caída. E você vendo aqui nos últimos jogos do Cuiabá como mandante, né? Você vê aí que são, né? Olha só, conta aqui, são 2 dois empates e o resto derrota. Né? Em casa, então, nos últimos 5 confrontos aí, o Cuiabá não venceu. Né? E o Bahia, pelo outro lado, fora de casa, né? O Bahia teve aí 2 vitórias, né? Então, até que, digamos que 50%, né? Aí perdeu pro Atlético, né? Perdeu pro Palmeiras, né? E perdeu pro São Paulo. E é um time que sofreu bastante gols aí, né? Foram 8 gols em 5 jogos somente. E o Cuiabá é um time que finaliza bastante. Tá? Eu vou ser sincero para vocês, é um jogo daqui que eu correria, tá? Eu não vejo um jogo, né? Até pode sair o SG pelo empate do 0-0, são dois times que empatam bastante,
Tá? Então, pensando por esse lado, até que seria viável. Mas o Bahia anda levando alguns gols, algumas falhas defensivamente que me leva a dizer aí, a pensar que não é uma zaga segura aí, tá? A gente olhando no quadrante aí do Cuiabá, a gente vê que o Cuiabá tem uma força maior aí, principalmente no ataque, na segunda, terceira linha, né, do lado esquerdo. Então, qualquer jogador que você colocar do lado esquerdo, tá, é válido, né? Uma aposta no PP é bastante viável também, tá? E você vê que os laterais, né, vem trabalhando muito bem do Cuiabá, né, fazendo boas pontuações, principalmente na primeira e segunda linha de ataque, né? Tanto principalmente do lado direito. Então, se você tiver 354 times de tiro curto e quiser fazer uma aposta, né, principalmente nos alas esquerdo, um meia e um lateral, né, de direito do Cuiabá, é bem válido, tá bom? Você mostrando aí para vocês, né, que exatamente o Bahia cede pontuação para laterais do lado direito, por onde o Cuiabá conquista pontuações. Tá? Então por isso que eu falo, talvez uma aposta, né, num lateral do Cuiabá é muito válida. Mas assim, são dois jogos aí, são dois confrontos que não me agradam em fechar uma zaga, tá? Você vê aí que o Bahia, ultimamente também, trabalhando mais pelo lado direito e no meio de campo o ataque. Né? Você vê que na primeira e segunda linha de defesa é um time que não tem tanta pontuação. Então, mais ali marca um pouco mais de pontuação que o seu primeiro volante. De resto, né, pontuações hiper baixas. Então, eu tô correndo um pouquinho desse confronto aí, tá? O Santos e o Corinthians. Gente, é clássico. Muito difícil dar um prognóstico, mas pelos últimos resultados, principalmente na Vila, para mim, acho que o Santos possa vencer, como eu já tinha falado. Eu até faria aí uma aposta, né, no time do Santos defensivamente, até porque o Corinthians é um time que não traz tanto perigo, né? Traz mais perigo pelo lado direito ali, agora que tá dando dois chutes de fora da área, mas não me convence. Não me convence, tá? Então, para mim, vamos dar uma olhadinha aí nos últimos 5 jogos do Santos, né? Não tem uma taxa tão boa, teve somente aí 2 vitórias, né? 2 vitórias não, perdão, 3 vitórias, um empate e somente uma derrota. Até que, jogando dentro de casa, o Santos meio que se salva, né? E tomou aí pouquíssimos gols, tá? Em 5 jogos como mandante, o Santos tomou 2 gols. Então, é isso que eu tô te falando. É isso que me leva a crer que dá para se fechar. Aí sim, dá para fechar uma zaga do Santos, tá? E você vê que o Corinthians, né, jogando fora de casa, não marcou tantos gols, né? Marcou uma média de menos um gol por partida, tá? E justamente é isso que eu quero mostrar para vocês aí, tá? Na média por posição das rodadas acima, você vê que os laterais, né, são as posições que o Santos mais vem conquistando pontuação, tá? Jogando em casa, são com uma média de 6 pontos, tá? Os zagueiros aí com uma média de 4 pontos. Então é isso que eu queria provar para vocês, tá vendo? Em amarelo e laranja. Então, para mim, é válido sim dobrar aqui essa parte de quarteto defensivo, até mesmo colocar o goleiro João Paulo aí, fechar um quíntuplo aí nessa zaga. Então, e é isso que eu tô te falando. As pontuações aqui, ó, né, de gol lateral, né, do Santos, é boazinha, principalmente trabalhando pelo lado direito com o Marinho, tá, Marinho? Volta, né? E você vê que, exatamente, para as quais mais pontuações o Corinthians vem cedendo pontuação? Exatamente aí para lateral, né? Para zagueiro nem tanto, mas para lateral. Então por isso que eu acho que, principalmente dobrar os laterais aí do Santos, tá? É viável, tá? Então para mim é um confronto que vale muito a pena aí fazer uma aposta, tá? Esse confronto do América e o Fluminense, tá? Você vê que um histórico aí de 3 vitórias para o América, um empate e 2 vitórias para o Fluminense, tá? Para mim é um jogo aí de empate, né? Ou no máximo uma vitória de 1-0 para o Fluminense. Esse seria um jogo que eu faria também uma aposta aí na zaga do Fluminense, tá? Por quê? Olha lá. O América jogando em casa, né, só teve uma vitória, né? Foram aí 2 empates e 2 derrotas, tá? Logicamente que o Fluminense também não tem um retrospecto tão bom como visitante aí, né? Só teve 2 vitórias, mas é melhor do que o América, tá? Eu acho sim, né? Acho sim que é bem válido, né, fazer essa aposta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o América jogando em casa, né? Por onde mais se conquistam pontos aí, né? Ah, principalmente na parte defensiva e lado esquerdo, né? Do seu ataque, principalmente na segunda, terceira linha ali de ataque. Só que o América é um time muito rápido, né? Um time que gosta de jogar nos contra-ataques. Então, por isso eu vejo que o América possa ceder sim boas pontuações aí para o Fluminense, tá? Aqui, ó. Você vê que o Fluminense tem boas pontuações, principalmente do lado direito, né? Com seu lateral na parte defensiva, né?
E ali no quadrante, mais para o lado esquerdo, né, você vê que tem uma variação muito alta, mas ainda permanece uma boa pontuação ali com o Egídio. Então eu acho que é um jogo, né, que dá para se apostar. E mostrando aí para vocês aí na nossa estatística, você vê exatamente que o Fluminense, né, vem conquistando pontuação com os laterais. Tá? Então, assim, não quer fechar toda a parte defensiva do Fluminense, eu acho muito válido, né, fazer aposta pelo menos nos dois laterais. Pode dar bom, porque são dois laterais até que ofensivos, né? E o América vai deixar muita brecha indo para cima. Né? Então isso pode provenir aí muita pontuação para os laterais, até porque são laterais que desarmam do Fluminense, tá? O problema da zaga do Fluminense é que é uma zaga muito lenta, né? Mas não é uma zaga ruim. Eu gosto dos dois zagueiros do Fluminense, tá? E aí o seguinte, fica um pouco complicado eu falar para vocês os jogadores de linha de frente, mas talvez uma aposta no Luiz Henrique, no Kaique, né, até mesmo no... Você pode colocar aí também, né, o Teixeira no meio de campo, são apostas bastante válidas aí. Como do lado, né, do o América, eu acho que o Juninho é uma boa opção, né? Jogadores que correm muito ali a tendência do lado esquerdo de ponta do América, tá? É uma boa para essa rodada. Galera, Juventude, né, e o Atlético Mineiro, né? O Atlético nos últimos 5 confrontos aí fora de casa, né, teve aí, né, 3 vitórias consecutivas, né? E teve 2 derrotas, mas lá atrás, na rodada 6 e 7, é um time que melhorou muito, mesmo às vezes estando misto. Mas esse é um time, tá, que eu faria uma aposta aí, até mesmo num quarteto, né? E o porquê? Né? O Juventude tem até uma média muito boa, não, excelente jogando dentro de casa. Nos últimos 5 confrontos, foram 5 vitórias. 5 vitórias, né? Mas, né, é um time que perdeu o seu principal atacante, né? É um time que vem buscando, né, algo diferenciado, é um time que não tem muita criação, e o Atlético Mineiro tem a tendência de segurar esse confronto, tá? Você vê que é aí as pontuações que o Juventude mais conquista são seus laterais, goleiro e zagueiro. Ah, Boleiro, mas pensando por esse lado, então é bom colocar fechar a defesa do Juventude? Eu acho que não. Acho que não. Porque o América, o Atlético Mineiro aí, vem fazendo 2, 3 gols em cada partida. E eu não confiaria, não. Tá? Você vê que nosso Atlético Mineiro, né, tem boas pontuações. Tanto, olha aí que eu digo pra vocês. Tá vendo no quadrante amarelo, laranja e vermelho? É justamente fechando a nossa linha defensiva. Então a gente vê que goleiro, lateral, zagueiro, né, são boas opções para essa rodada. E nosso campinho aí mostra isso. Você vê que lado direito, numa média de, né, quase 8,9, né, e do lado direito de quase 6 pontos, né, tanto na primeira ou segunda linha de defesa do lado direito do, né, do Atlético. E ambos, tanto o Dodô quanto o Mariano, tem uma média aí de quase 5,2. Tá? E tem uma média boa de desarme os dois jogadores. Então, por isso que eu falo que é muito válido. Né? E outra coisa, de vez em quando, o Everton aí do Everson do Atlético goleiro, ele dá uns tic-tac nele aí que ele fecha o gol. Tá? Pode ser contra o Juventude. Né? Então, eu acho que vale a pena traçar essa linha aí, tá? E não tem nem muito o que falar. Meio de campo para frente do ataque do Atlético é excelente, uma aposta para essa rodada, tá? Galera, o que eu tenho para falar para vocês aí do confronto do Flamengo e o Internacional, tá? Galera, nos últimos 5 jogos aí do Flamengo em casa, né? Praticamente deu bom. O Flamengo, tanto jogando casa fora, se você pegar os últimos 4 jogos retrospectos aí, tanto dentro e fora do Flamengo, né? Foram 2 goleadas de 5 gols, né? 3, 2, né? Então, um time que vem marcando muitos gols. Às vezes demora ali 15, 20 minutos no primeiro tempo, de repente o time dá aquela acordada, aí já era. E o Inter, um time que vem sofrendo muito, 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 né? Você vê que aí, ó, jogando fora de casa, né? Sempre tomou gols aí, pelo menos um gol por rodada, o Inter toma, né? Você vê que é um time que tem bastante derrota fora de casa, né? Então por isso que eu vejo o Flamengo bem favorito para esse confronto, né? É, até mostrar aqui para vocês, ó, cedido pelo Inter, tá? Vou fazer até diferente. Pontos conquistados do Internacional.
olha só, galera. Por que que eu acho que vale a pena fazer também um esforço aí pesado no time do Flamengo? Você tá vendo no campo de ataque do Inter, as pontuações são muito baixas, tanto no meio de campo quanto nas pontas. Tem uma pontuação muito forte, né, de quase 31 pontos dentro da área. Isso muito que prevalece ali os gols de pênaltis do Edenilson, né? Aí teve aí gol de cabeça, né, do nosso querido Galhardo. Então, assim, outros gols que vieram, mas assim, é uma pontuação muito baixa, né? Muito baixa, muito baixa. Né? Então você vê que não tem a tendência do Inter, né, atacar muito o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo também, você vê que na parte defensiva do Flamengo aqui no nosso campo, é aquilo que eu falo. Ainda não me agrada 100% a zaga do Flamengo. Tá? Não me agrada a zaga do Flamengo. Tá? Mas, né, se o Flamengo manter essa bola, né, do meio de campo para frente, né, a tendência do Inter, né, ir para cima é muito pouco, né, de fazer gols. Né? E é um jogo que o Flamengo gosta, porque é um time que tem a marcação muito alta, né? Vai apertar os erros de saída de bola do Inter, né? Então isso aí para mim é jogo de 2-0, de 3-0, né? Então automaticamente são jogadores bons para apostar, né? Então quando a gente viu aí, né, o ataque do Internacional, né, pouquíssimas pontuações, isso me leva a crer que também é muito válido, né, fazer uma aposta aí na linha defensiva do Flamengo, tá? O confronto do Ceará, né, e o Atlético Goianiense, confronto meio duro. Você vê, o confronto é meio barra pesada. Você vê que o Atlético Goianiense aí tem 6 vitórias jogando na casa do Ceará, hein? O Ceará somente 2 vitórias. Mas, enfim, vamos falar do momento, né? Do momento, o Ceará. Muita gente não fala do Ceará. Muita gente não fala do Ceará, mas o Ceará aí. Galera, o Ceará praticamente 10 jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Entre derrotas. Não, perdão. Em derrota não, né? Você tá invicto, não tá derrota, né? Você tá bêbado, boleiro. Entre empates e vitórias. Tá? É um time que tá comendo pelas beiradas, galera. É um time que tá comendo pelas beiradas. Então, e o Atlético Goianiense caiu muitíssimo de produção. Muitíssimo de produção. Tá? Os confrontos dos últimos 5 jogos do Ceará em casa, né? Você vê aí, ó, que foram 4 vitórias e um empate. Então, olha que lado bom. Você já olhando do Atlético Goianiense, ó, o Atlético Goianiense já tomou uma bica aí do Atlético Mineiro, tomou 2-1, né, do Atlético Paranaense, né? Então, assim, pode ganhar? Pode, claro, qualquer time pode ganhar. Mas pelos históricos, pelo que vem acontecendo nos últimos jogos, eu acho até que vai ser um jogo legal. Mas vai ser um jogo pra lá e pra cá, porque são duas equipes que jogam pra frente, tá? Então, assim, nosso quadrante aí, ó. Você vê que o Ceará vem conquistando bastante pontuação, né? Um goleiro, zagueiro, tá? Nem tanto com seus laterais. Então, assim, no nosso campo aqui é o que mostra pra gente, né? As pontuações não são tão altas, né, dos laterais, mas são boas aí dos zagueiros e do goleiro. Então, vai fechar aí um triplo aí da zaga do Ceará, o goleiro e os 2 zagueiros, né? E obviamente, né, vale até uma dobra com o Lima e o Jorginho no meio de campo do Ceará, tá bom? Preste atenção, tá? Vale fazer uma aposta, né? E já o Atlético Goianiense, a gente sabe que é um time que trabalha muito com a triangulação, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Você vê que na parte mais amarelada do ataque, é o ataque aí do Atlético Goianiense. É um time que tem muita dificuldade de criação, principalmente ali naquela linha de meio de ataque, tá? Muito fraco, né? O Atlético Goianiense trabalha muito mais pelas laterais, né, pelo meio de campo, por batida de fora da área, e é um time mais perigoso em cruzamento. Tá? Então é isso que me preocuparia com o Ceará. Mas assim, veja um confronto aí que dá para se apostar no time do Ceará, principalmente nesses jogadores que eu falei para vocês, tá? E o último confronto entre Grêmio e nossa querida Chapecoense. Galera, engraçado, historicamente, Chapecoense leva favoritismo, né? Aí na casa do Grêmio, né? Mas é um confronto bem parelho, né? Você vê que é 3 vitórias do Grêmio, 3 empates e 4 vitórias para Chapecoense, tá? Mas assim, eu acho, na minha visão, nos jogos que eu estou assistindo, até mesmo pela derrota que teve contra o Bragantino jogando fora de casa, o Grêmio melhorou muito, né? O Jean-Pierre começou a jogar um pouco mais, o Alisson, o Lucas Silva é um jogador de meio de campo que bate muito bem de fora da área, né? E
E a gente sabe que a Chapecoense, né, agora depois da demissão do técnico Jair Ventura, não sabemos como que isso irá atrapalhar, né, ou se vai melhorar, né? Sempre quando há uma saída de técnico, o time dá uma bagunçada, né? A Chapecoense é um time muito fraco nas suas partes laterais e é um time que pouco se faz gols, né? Não é um time, né? Você vê que nos últimos 5 confrontos, né? A Chapecoense até que teve bons resultados, né? Gosta de tirar nosso SG, gosta. Mas, né, o Grêmio em casa só sofreu 3 gols nas últimas 5 partidas. É uma média bem baixa, né? E vendo os dois zagueiros, né? Principalmente se jogar ali Juan com Jeromel e trabalhar principalmente com os laterais, com Wanderson e o Chapecó nem se fala, eu fecharia no mínimo 3, 4 jogadores da parte defensiva do Grêmio, tá? Pela dificuldade aí da Chapecoense. Vou te mostrar aqui, ó. Olha o campo de ataque da Chapecoense, tá? É exatamente isso que eu tô falando. As pontuações são poucas no ataque, né? E se você trabalhar tanto pela ala direita, pela ala esquerda da Chapecoense, pouquíssimas pontuações, pouquíssimas pontuações. E você vê principalmente no meio de campo, próximo da linha defensiva da Chape, é muito detalhada em numerações menores, né? Então a Chapecoense sente essa dificuldade principalmente com saídas de bola, tá? E o Grêmio, né? Quem vem assistindo os jogos do Grêmio, o Grêmio é o seguinte: tá faltando aquela segunda, terceiro chute, finalização assim perfeita, sabe? Tá faltando esse último passe. Mas é um time que vem finalizando de fora da área, é um time que tá marcando bem, é um time que tá jogando pra frente, principalmente quando trabalha ali, né? Com os laterais trabalhando como ala, então é um time que tá um pouco mais ofensivo. Então por isso eu acho sim que o Grêmio pode até que ser que o jogo seja de 0-0, mas pra mim o Grêmio vence esse jogo e tem as peças boas aí pra fechar um quarteto da linha defensiva do Grêmio, tá? E outra coisa, fazer uma aposta ali no meio de campo com Jean-Pierre e Lucas Silva não é doideira. Vale fazer uma aposta até no atacante, acho que no Lúcio Fernando, tá? Então fica de olho nisso aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Galera, praticamente eu passei aí alguns dados pra vocês, né? Até falando pra vocês, só pra gente finalizar, deixa eu pegar os confrontos, tá? Só pra gente fechar com chave de ouro aqui, né? Principalmente a nossa linha, né? Defensiva, tá? Olha só, os times que mais conquistaram pontuações, né, com seus zagueiros jogando em casa: Flamengo, Palmeiras, Ceará. Lembra que eu falei lá atrás do Atlético Paranaense? Também. Tá? Então ainda prevalece a manter aqui defesa, né, do Flamengo, né, a defesa do Ceará, para mim é uma boa, tá? E a própria defesa do Grêmio, tá? Porque olha lá a Chapecoense cedeu muita pontuação para zagueiro. Então digo que as linhas de defesa, né, jogando em casa, tá, galera? Flamengo, Grêmio, Ceará e uma aposta ousada no Santos é muito válida, tá? E nas zagas de fora, jogando fora de casa, permanece aí. Você vê que Atlético Mineiro, boas pontuações com seus zagueiros, né? O São Paulo, né? Só que aquela coisa, o Atlético Paranaense não cede pontuação para zagueiro. Então eu já fico com o pé meio atrás. Tá? Lembra que eu falei do Fluminense que vale fazer uma apostinha? Por quê? Porque o América é um dos times que cedem bastante pontuação para zagueiro. Então, jogando fora de casa, para mim, zagas que vocês podem fechar aí, né? Ou duplicar os laterais: Atlético Mineiro, Fluminense. Para mim, eu fecho com esses dois times, tá? Os laterais, né? Pra gente fechar aqui. Ó, continuo dizendo que fechar laterais do Grêmio é uma boa porque a Chape cede, tá? Do Santos é válido porque o Corinthians cede muita pontuação para lateral. Lembra que eu havia dito lá no início para vocês? Flamengo é excelente, tá? Já não gosto dos laterais do Ceará. Lembra que eu falei? Então, assim, jogando dentro de casa, laterais para você duplicar aí, vale do Santos, do Grêmio, do Flamengo e até mesmo do Palmeiras, tá? E jogando fora de casa, né, você vê que Atlético Mineiro, excelente, porque a Juventude cede muita pontuação para lateral, tá? Tá aqui uma média do Bahia, mas não me convence. O São Paulo é um dos times que mais conquistou pontuação com os laterais, só que é o que eu te falei.
Furacão não cede pontuação nem desarme para lateral. Então eu já fico meio com o pé atrás. Então, fora de casa, laterais para dobrar para mim seria o Atlético Mineiro, né? Uma aposta no Fluminense, tá? Para mim só, tá? Então, acho que dá aí pra gente ver algumas, né, zagas aí, né? Então, goleiros pra gente fechar com chave de ouro para uma zaga com SG. Então, vamos lá. Para mim, eu indico para vocês o Chapecó, o Richard do Ceará, o Everson do Atlético Mineiro, tá? O Marcos Felipe do Fluminense, tá? E uma postinha no Diego Alves do Flamengo, tá? Então, para mim aí já é são 5 excelentes opções para goleiros para a gente finalizar, tá? De zagueiro foi o que eu falei para vocês. Dobrar o Flamengo é uma boa, tá? Então você pode ir com o Gustavo Henrique, né? E o Ilharão, né? Você dobrar aí a zaga do Atlético Mineiro, né? Com o Nathan Silva, né? E o nosso querido Hever é uma boa. Não, Hever não, perdão. Hever não tá jogando, né? Com o Júnior Alonso, tá? Aí sim, eu faria uma aposta na zaga, nos laterais não, mas na zaga do Atlético Paranaense pra mim vale a pena, tá? Dobrar aí a zaga do Grêmio também é uma boa, tá? E do Fluminense. Então essas zagas aí eu fecharia, tá? Dos laterais, galera, mesma coisa, como eu praticamente fechei tudo para vocês. Então, duplicar os laterais do Flamengo é uma boa, do Atlético Mineiro, excelente aí com o Dudu e Mariano, tá? Aquela apostinha, né, no Fluminense com o Egídio e Xavier também é uma boa, do Santos, excelente, tá? Então, essas aí seriam, tá, os laterais que eu fecharia, né, justamente junto com a do Grêmio aí, principalmente falando do Wanderson, tá? Para mim seria uma aposta. Agora é o seguinte, galera, meio de campo não tem nem muito o que indicar para vocês, não. Fecha essas zagas aí que eu passei pra vocês e jogadores, cara, que tem que estar no teu time como a Rasca, Ederson, o Lima, o Nicão é uma boa aposta pra essa partida, tá? São Paulo sofre muito aí com o meio de campo, tá? Gustavo Scarpa, né? O Terans, né? São jogadores muito bons pra essa rodada. E o ataque, galera, a mesma coisa, né? Eu, por exemplo, aqui no meu time aqui, eu vou duplicar de novo o Bruno Henrique e Gabriel, né, pela chance que tem dos dois fazerem gols aí em cima do Internacional. Então convém, tá? Trabalhar com esses jogadores, tá? Não inventa moda não, que dá pra você pontuar legal. Então você vê que no meu time de tiro curto eu fechei um quinteto, né, do Grêmio, né? Eu vou fazer uma aposta no Sanches e no Teixeira do Fluminense, o Arrasca continua no meu time, prevalece, vou dobrar o Flamengo no ataque e vou fazer uma aposta no Genilson do Cuiabá. Por quê, boleiro? Esse cara é bom de bola, tem uma média boa, tá? E ele pode surpreender o Bahia, tá bom? Então é isso aí, galera. Tentei aqui ajudar da melhor maneira possível, algumas dicas para vocês de tiro curto, espero ter ajudado vocês aí. Bora pra frente. Boa rodada de número 15. Quero que vocês encham o bolso aí de tutu, né? E vamos que vamos ganhando as nossas ligas. Um beijo do seu amigo querido boleiro. Fiquem com Deus, se cuidem da sua família, tá? Muito obrigado por tudo e fui!